Olá pessoal, meu nome é Davi Rodrigues, sou estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo. Sou idealizador do projeto da Analogia, mas vou ajudar um pouquinho também na área de matemática. Mas podem ficar tranquilo que na parte de matemática, quando ficar um pouco mais complexo, já tem uns amigos meus que fazem engenharia no Unicamp, que eles vão continuar dando as aulas para as aulas terem mais qualidade e serem mais completas. Mas só para terem noção do que a gente vai estudar em matemática, basicamente a gente começa estudando os números. E para entender os números, a gente estuda os conjuntos numéricos. Então a gente começa estudando toda a parte dos conjuntos numéricos, que a gente vê principalmente quando vai prestar uma prova de vestibular, todo aquele conteúdo que a gente cobre no ensino médio. Daí a gente pega também a parte dos conjuntos, que é aquele diagrama de Venn. Depois que a gente entende isso, a gente tem que começar a estudar bem aquelas operações básicas da matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Entendendo bem isso, a gente começa a dar aquelas operações não tão básicas, que é como tipo, raiz quadrada, e quando a gente eleva um número, quando a gente fala elevar um número ao quadrado, elevar um número ao cubo, que é essa questão de potencialização. Depois que a gente conseguir entender bem isso, a gente entra em funções. Funções é quando a gente começa a brincar com aquele negócio do x. Então a gente começa a ver função de primeiro grau, que é só o x elevado a 1. Depois a gente tem função do segundo grau, que é o x elevado a 2. E daí vai, função modular, função logarítmica, função exponencial. E vai ficando cada vez mais complexo, mas a gente termina a ver função, principalmente no ensino médio, quando chega aqui na função exponencial. Depois disso, a gente passa a estudar progressão. Então, basicamente, a gente vai estudar progressão aritmética, que é, por exemplo, um número mais 2, daí esse número mais 2 e assim sucessivamente. E também a progressão geométrica, que é um número vezes 2, por exemplo, daí esse resultado vezes 2 e assim sucessivamente. Daí a gente vai entrar na parte de matemática financeira. Nesse caso aqui já tem uma pessoa pré-determinada que vai dar um curso melhor de matemática financeira, porque é uma parte muito importante a gente conseguir aprender não só nas provas, mas também no dia a dia, que saber usar a matemática financeiramente é muito importante para qualquer quesito da nossa vida. Depois que a gente vê isso, a gente entra a estudar geometria plana. Então a gente começa a estudar o quadrado, o triângulo, o círculo, e trabalhando com essas formas aqui, a gente já vai entrar junto com a trigonometria, que é quando a gente usa o triângulo e a partir daí a gente consegue achar algumas fórmulas muito interessantes. É quando a gente também trabalha com a ideia do que é seno, do que é cosseno, do que é tangente, quando tem o negócio de hipotenusa, cateto oposto, toda essa parte a gente estuda aqui quando chegar em trigonometria. Depois que passar por isso, a gente vai entrar em matrizes e determinantes. Matriz não está sendo tão cobrado hoje em dia, mas é importante ver, pelo menos ter uma base, porque as questões são simples e pode garantir pelo menos um pontinho a mais aí numa prova ou no vestibular. Saindo depois de matriz determinante, a gente entra em geometria espacial. Quando a gente pega o que a gente viu aqui na plana, daí a gente transforma isso em um 3D. Então, por exemplo, aqui o círculo vai virar uma esfera, um quadrado já vai virar um cubo, um retângulo a gente transforma num paralelepípedo, um triângulo já vira uma pirâmide. E a gente trabalha com essas ideias. Daí lá a gente vai ter que aprender a calcular o volume disso, o perímetro de uma área, calcular o tamanho de uma aresta e por aí vai. Depois que a gente entender a geometria espacial, a gente vai ver a geometria analítica, que tem muita gente que é um negócio um pouquinho mais complicado, que é quando a gente trabalha com... a gente consegue transformar em alguma forma geométrica em uma função. Então a gente consegue escrever essa imagem, esse símbolo, apenas através de uma função. No começo é uma das matérias que eu achei mais complicada, só que depois que pega o jeito também fica como qualquer outra, fica simples. Depois disso a gente entra em análise combinatória. Quando, por exemplo, a gente tem pega um saquinho, a gente fala, nesse saquinho tem 5 bolinhas amarelas e uma verde. Qual que é a probabilidade de eu conseguir colocar uma lá dentro e tirar essa bolinha verde? A gente trabalha muito também com aquela ideia de anagrama. Se eu tenho uma palavra amor, quantas outras palavras é possível eu conseguir criar usando essa palavra amor? Ou quando a gente tem placa de trânsito, quantas placas é possível ter se eu tiver 4 dígitos com número e mais 3 dígitos com letra? Então essa é a ideia que a gente trabalha aqui, análise combinatória e probabilidade. Saindo daqui, a gente vai estudar números complexos, que é quando a gente vê números, por exemplo, com números... raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, qualquer raiz de menos 4. Quando você vai trabalhar com essa ideia, é um número que é complexo, é um número que é imaginário, que a gente tem que trabalhar de uma forma um pouquinho diferente.
É nessa parte também que tem aquela questão do i, que é aquele número imaginário, que é a raiz quadrada de -1. Depois disso a gente trabalha um pouquinho com polinômios. E é mais ou menos isso que a gente vai ver. Então, para a gente entender isso, eu gosto de ilustrar usando um exemplo da hidra. Então, a hidra, não sei se vocês lembram, falar bastante dela quando você estuda mitologia e tal. A hidra é mais ou menos o quê? A hidra é um bichinho que tem lá, vamos supor aqui que no começo tem 2 cabeças. O cara vai lá, ele briga com a hidra, o que acontece? Ele vai lá e consegue arrancar as 2 cabeças da hidra. Daí a hidra morre? Não, a hidra não morre. Quando você arranca a cabeça da hidra, para cada cabeça que você tira, aparecem mais 2 cabeças. Então você tinha 2, quando você cortou vai aparecer 4. E assim sucessivamente. Então cada vez que você brigar com a hidra vai ficar cada vez uma coisa mais complicada. E assim funciona com a matemática também. Quando você briga, quando você ignora, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir pegar e conseguir entender. Só que se você pega essa hidra aqui, como é que você faz para matar a hidra? Você não mata a hidra, você tem que adestrar a hidra e tornar ela tipo a sua amiga, para você conseguir tirar proveito disso. Na matemática a gente vai fazer o mesmo, a gente vai conseguir mostrar para você como isso aqui pode ser simples, quando bem trabalhado, e para ficar fácil de quando você conseguir entender, você conseguir utilizar isso no seu dia a dia, e principalmente para quem está prestando vestibular quando for fazer uma prova. Então basicamente é isso aí que a gente vai ver no estudo de matemática, espero que vocês gostem. Compartilhem aí o vídeo, curtam, divulguem no Facebook e principalmente comentem, né? Principalmente se vocês querem aprender, o que vocês estão gostando ou não, para que a gente possa crescer sempre junto. É isso aí. Obrigado. Até mais.